A primeira leitura, então, é Atos dos Apóstolos 9, de 1 a 22. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te e entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. E Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver e não comeu e nem bebeu. E em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias! E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. E Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é o instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Os ouvintes ficavam perplexos e comentavam: Esse não é o homem que em Jerusalém perseguia com violência os que invocavam o nome de Jesus? E não veio aqui justamente para prendê-los e levá-los aos sumos sacerdotes? Mas Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Messias. O salmo responsorial é o 116. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Lá no evangelho, Marcos 16, de 15 a 18, Jesus aparece ressuscitado aos discípulos e diz o seguinte: Jesus disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, e se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho, Jesus está dizendo que ele ressuscitado teriam sinais que acompanhariam aquelas pessoas que acreditassem nele. Então, essas pessoas, quando impusessem as mãos nos doentes, elas ficariam curadas. Ele fala, se essas pessoas bebem algum veneno, como se essas pessoas
já fossem batizadas na ressurreição. Então, quando elas bebem um veneno, elas não morrem, elas expulsam demônios em nome de Jesus e falam uma nova língua. Gente, você não precisa chamar ninguém de louco, porque na tua família se chama todo mundo de louco, porque a pessoa está falando uma língua estranha. Falar uma língua estranha é um sinal de que Jesus ressuscitou e está com a pessoa. Não é para você judiar, nem internar, nem nada, ninguém que está falando uma nova língua. Está na palavra de Jesus, que aquele que acredita em Jesus, ele fala uma língua diferente. Então você pode ir num lugar onde as pessoas acreditam em Jesus e elas estarão todas orando em línguas que se falam. Então, caso você seja também batizado no Espírito de Jesus, você vai falar uma língua nova, uma língua diferente. Isso para você será um sinal de que você não é louco, como os outros te dizem, mas que você está batizado no Espírito Santo. Caso você beba um veneno ou alguém tente te matar, você não vai morrer, porque o Espírito Santo do ressuscitado habita em você. E caso também você pegue numa serpente, não vai te acontecer nenhum mal, porque aquele veneno não vai te atingir. E ele fala, então, né, a gente vai impor as mãos, como eu já falei, e os doentes ficarão curados em nome de Jesus. E Jesus, então, manda a gente ir pelo mundo inteiro e propagar o evangelho a toda criatura. E é exatamente isso, Jesus já ressuscitado, que acontece quando Paulo se converte. Paulo, então, era um judeu que perseguia e matava cristão, porque ele era fariseu, ele queria defender ardentemente aquela fé judaica dele, e ele tinha autoridade, autorização dos sumos sacerdotes para matar os cristãos. Então Paulo, ele vai para Damasco e ele então é batizado. Jesus vai de encontro a ele, com uma luz muito forte e cega ele. E ele diz, quem és tu? Ele diz, eu sou Jesus, aquele que tu persegues. E ele diz, o que eu faço? Vai lá em Jerusalém então, e você vai, lá em Damasco, você vai saber o que vai fazer. E Jesus fala com Ananias, diz, olha Ananias, vai aparecer aí um cara chamado Saulo, né? Que você tem que impor as mãos sobre ele para ele ser batizado no Espírito. Jesus precisou também de Ananias para que Paulo fosse batizado. Então, Ananias impõe as mãos, né? Mas Ananias meio que contém. Será que é Jesus falando que aquele que mata os cristãos vem aqui para eu batizar ele, né? Mas vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos. Jesus tinha escolhido Saulo para ficar falando de Jesus para aqueles pagãos, né? E também para os reis e para o povo de Israel. E Jesus já profetiza que ele sofreria muito por causa do nome de Jesus. E então Ananias entra na casa e diz, Saulo já chama de meu irmão. O Senhor, então Ananias já sabia de tudo. Aquele Senhor que te apareceu quando você vinha no caminho, me mandou aqui para que você recupere a vista e seja cheio do Espírito Santo. Que frase linda! Cláudia, minha irmã, o Senhor que te trouxe neste lugar, me enviou até você para que eu, então, para que você fique bem do problema que você tem, para que se converta, para que se batize no Espírito Santo, né? Então, Saulo é batizado, né? E sai pregando nas sinagogas. E aqueles que sabiam que Saulo perseguia os cristãos estavam escandalizados, não estavam entendendo nada, achando que Saulo era meio louco, né? E Saulo, então, cada vez mais estava demonstrando para as pessoas que Jesus é o Messias. Então, gente, aqui nós vemos claro, né, para hoje em dia, que isso ainda acontece. Jesus não morreu. Eu achava que Jesus, lá com uns 24 anos, que Jesus era uma pessoa morta, como qualquer outra pessoa.
E eu então desafiei Jesus, porque por causa daquela missa acontecendo. Eu falei, Jesus, há tantos anos a tua palavra é viva, né? Eu tinha a Bíblia e eu comecei a questionar isso aos meus 24 anos. Então eu falei, se o Senhor existe, eu não entendo por que que eu não sou uma amiga tua como essas pessoas daqui são. E acontece então que Jesus também faz como fez com Paulo, porque eu pedi, porque eu quis ser amiga de Jesus. Ele me leva para o deserto, ele me batiza através de algumas pessoas africanas no Espírito Santo, e eu, como Paulo, então, tenho essa palavra, né? Ele vai ver o quanto ela vai sofrer por causa de mim. Então foi um escândalo, a minha família não aceitou, ninguém me aceitou, e eu tô aqui até hoje, né, tentando então mostrar para as pessoas que Jesus é o Messias, apesar de tanta loucura, tantas perseguições. Louvado seja Deus nesse dia, né, que nós possamos também ser sal e luz nessa terra, impondo as mãos aos doentes, né, invocando o Espírito Santo, pondo as mãos sobre as pessoas, que elas recebam o batismo no Espírito Santo, o batismo em águas, que elas orem, falem novas línguas, que elas também possam ter a fé a ponto de pegar num veneno, de tomar um veneno e não morrer, não pela fé delas, porque Jesus está com elas. Elas até serem transplaçadas por uma arma terrível que não se enxerga essa arma e não morrerem, que possa então acontecer milagres, como tem acontecido na minha vida, em que eu fui batizado, eu oro em novas línguas, eu já me deram um veneno, não morri, já aconteceu tanta coisa comigo. E infelizmente, apesar de tudo isso, as pessoas não se convertem, elas não mudam de vida, elas não querem sair do seu ego, do seu eu, entendeu? Elas querem continuar naquela mesmice de não acreditar que existe um Salvador, um Messias para a vida delas. Eu quero, nesse dia, pedir para ser testemunha de Jesus Cristo para você, que você se entregue não a mim, mas a Jesus, que é Messias e Salvador, que você também se torne um discípulo, um apóstolo, um batizador, um pregador, seja lá o que for. Se cada um de nós recebe o Espírito Santo, Jesus quer se derramar, Ele quer que você receba, Ele quer que você peça. Se cada um de nós pedir o Espírito Santo, Ele sim vai se derramar nas nossas vidas, Ele sim vai se derramar na nossa história, e isso vai se transformando numa progressão geométrica. As pessoas se perderam, digamos que numa progressão aritmética, mas a progressão geométrica é assim: agora 2 se converte, esses 2 vira 4, 4 vira 8, 8 vira 16, e assim vai aumentando sucessivamente, a ponto de que em pouco tempo nós teríamos uma terra não mais dissimulada no pecado, no erro, na morte, no vício, na mentira, mas uma terra que acolheu o Espírito Santo de Deus, como Saulo. Saulo Jesus abordou, mas aqueles que pedem como eu, Jesus se revela. Peça, meu irmão, em espírito e em verdade, para que Jesus te batize, para que você ore uma língua nova, cure, seja curado, em nome de Jesus. Louvado seja Deus nesse dia, e eu continuo em oração por você e por tua família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.